O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado, enviou ao relator do projeto de lei que institui o Código de Defesa do Contribuinte as sugestões da advocacia brasileira à matéria. O projeto de lei que institui o Código de Defesa do Contribuinte está em tramitação na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. As sugestões apresentadas pela OAB à proposta foram encaminhadas ao relator da matéria, deputado Guilherme Campos. No entendimento da Ordem, é imprescindível adequar o PL, principalmente no que se refere à sua abrangência, já que a União está limitada a estabelecer normas gerais, que muitas vezes estão sujeitas à lei complementar. Os princípios que regem a administração pública, que estão no artigo 37 da Constituição Federal, o princípio da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da eficiência, isso vale para todos. Só que são como os princípios, eles são, apesar de terem uma densidade jurídica muito forte e determinante, mas eles são muito genéricos, uma coisa muito distante de se aplicar, de se invocar, de se cobrar diretamente, sem absolutamente nenhuma consequência, um efeito prático, a inobservância do seu desrespeito. E aí a estrutura burocrática se alheia quanto a isso. Então, a exigência, uma legislação própria, um recorte próprio, um formato próprio, com a previsão de prazos, de ritos, de fases dos processos, com a previsão de penas ou de responsabilização dos gestores em caso de qualquer tipo de abuso ou de desrespeito a essa legislação. Isso claramente traz uma outra realidade para o contribuinte brasileiro. Entre as propostas da OAB ao texto do projeto estão a inclusão do princípio da duração razoável do processo, sanções para o não cumprimento do prazo de 360 dias previsto na legislação federal para que seja proferida a decisão administrativa, previsão expressa para o agendamento de audiências com as autoridades fiscais e a garantia do livre exercício do direito de petição, independentemente do prévio agendamento de senha. Definir de uma forma muito clara os direitos do contribuinte, a atuação do advogado nesse âmbito aí, que também enfrenta bastante problemas, né? A obrigatoriedade da autoridade fazendária é receber o contribuinte, atender independentemente de agendamento. Isso já é uma matéria superada, que ainda pontualmente se encontra problemas no âmbito do Judiciário e do Ministério Público, que o juiz é obrigado a receber o advogado. E não pode exigir um prévio agendamento, uma marcação, uma previsão. Às vezes a autoridade e o contribuinte da mesma forma, se exige um agendamento com a liberação de um número limitado de senhas, o que às vezes o que perturba, o que prejudica bastante o contribuinte. Outro aspecto, a duração razoável do processo, que já está inserido como princípio constitucional. A duração razoável do processo é um pressuposto, um postulado que agora se insere claramente e de forma obrigatória, de forma intransponível no âmbito na seara fazendária, né, para o contribuinte. Isso respalda o cidadão numa perspectiva de se fazer mais presente, mais visível o princípio da segurança jurídica. A lei também restringe a uma conquista a fixação, né, com a previsão de punição ou de medidas rigorosas para o cumprimento do processo em relação ao fisco no prazo de 360 dias. Ainda de acordo com a OAB, o PL deve vedar a apreensão de bens e mercadorias como meio coercitivo de cobrança de tributos, exceto em hipóteses expressamente previstas em lei. Prática comum a qual os contribuintes estão sujeitos hoje em dia, como relata este advogado, especialista em direito tributário. Muitas vezes o fisco, por exemplo, inicia um processo de verificação se deve tributo ou não, apreendendo mercadorias, já determinando a suspensão de atividades, e isso tudo gera consequências gravíssimas. Se, por exemplo, um mercador precisa desses bens para poder atuar no seu mercado, no seu comércio, e esses bens são retirados pelo fisco, como é que no final das contas ele vai conseguir pagar esses impostos que vão ser apurados? Quer dizer, mata-se a possibilidade de resolver essa questão simplesmente com um cunho arrecadatório. Isso já é repreendido pelo judiciário, já existem precedentes jurisprudenciais vedando essa forma de apreensão de bens antecipada, mas ainda a gente verifica isso quase que diariamente.
principalmente nos fiscos estaduais. Então isso precisa ser modificado e esse projeto de lei em trâmite no Congresso Nacional tem esse objetivo, dentre outros. Paulo destaca que, se o Código de Defesa do Contribuinte for instituído, o processo tributário vai se tornar mais transparente. O Código teria a função de trazer deveres e obrigações tanto para o contribuinte como para os fiscos em âmbito nacional. Então, apesar de ainda se permitir que legislações federais, estaduais e municipais disciplinassem de formas diversas, e isso infelizmente acontece, mas esse código traria uma orientação de cima para baixo, trazendo preceitos gerais que deverão orientar a atuação dos fiscos. Nós esperamos que com a implementação do Código de Defesa do Contribuinte se façam as mudanças necessárias para que os processos em trâmite nos fiscos federal, estaduais e municipais possam ter o seu regular processamento, que os contribuintes possam ter as suas dívidas questionadas e ao final cobradas, se realmente exigíveis, mas dentro de um âmbito razoável de duração do processo, de segurança jurídica, de ampla defesa, contraditório. E o Código de Defesa do Contribuinte, no modelo em que tramita na Câmara hoje, traz inúmeros instrumentos que vão facilitar, sim, a vida dos contribuintes.